Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aí para mais um momento de reflexão. Ontem à noite, Deus falou ao nosso coração através da reflexão que foi apresentada, e eu quero hoje, durante alguns minutos, em função do vídeo, dar sequência ao que foi dito ontem, para que, através dessa reflexão, possamos tratar ainda mais a nossa vida diante do Senhor, com toda segurança, confiança naquilo que Ele pode e quer fazer por nós. Mas antes eu preciso, ainda que rápido, falar da nossa campanha de oração e, com isso, convidar o irmão, a irmã, para que estejam orando. Em especial, nós especificamos, principalmente no domingo, para que Deus nos permita um tempo passivo, tranquilo, e que possamos cumprir com o nosso dever também, com tranquilidade, seguro e com sabedoria. Não é isso, irmãos? Estar orando também pelos enfermos, pessoas que carecem da nossa oração. Então vamos nos colocar diante do Senhor assim. E as atividades da igreja no domingo, pela manhã, o pastor René estará na igreja. Ele é o diretor executivo da Ordem dos Pastores de nosso estado e também é quem coordena as campanhas de missões mundiais aqui em nosso estado. Muito embora missões mundiais sempre é levantada no mês de março, mas ele pediu esse tempo em nossa igreja e nós vamos dar a ele essa oportunidade para que ele possa se dirigir à igreja. Mas nós já estamos em campanha de missões nacionais, que é a campanha que normalmente é feita a partir do mês de setembro. Ok, irmãos? Pois é, irmãos, eu ontem, quinta-feira, propus aos irmãos a leitura de 3 versos do capítulo 4 do livro de Êxodo. Eu quero continuar com essa leitura e fazer algumas aplicações a partir daquilo que eu comentei com os irmãos ontem, e inclusive pedi que os irmãos também pudessem, através da leitura, tirar as suas conclusões, fosse da própria leitura ou das palavras colocadas, da minha interpretação para esse estudo. Êxodo capítulo 4, versos 21, 22 e 23, diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés, verso 21, Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. E ontem eu fiz 5 colocações aqui. A quinta, na verdade, eu não desenvolvi totalmente, mas as 4 eu pude fazer e trazer a minha compreensão naquilo que coloquei. E a primeira foi ordem expressa por Deus. Tudo isso encontrado no verso 21. Ordem expressa por Deus. E disse o Senhor Deus. E disse que aí isso não admite dúvida, né? A ordem é de Deus e não admite nisso aí qualquer dúvida. Depois falei sobre o engajamento no propósito. Quando o verso diz, quando voltares ao Egito, ou seja, Deus convidando Moisés a se engajar naquilo que
ele, Deus, estava determinando para cumprir o seu propósito. Na terceira colocação eu falei o cumprimento do propósito, tomando por base uma outra parte do verso que diz: atenta que faça diante de Faraó. Então, atenta que faças. E neste caso, diante de Faraó, eu entendi aqui como um cumprimento do propósito. Moisés estava agora diante de uma responsabilidade, cumprir o propósito do Senhor. A quarta colocação foi o instrumento para o propósito. Quer dizer, Deus, ele traz uma ordem expressa e ele orienta para que haja engajamento, mas ele apresenta as condições para o cumprimento desse propósito, mas ele dá também um instrumento para esse propósito. E o verso 21, no final dele, diz: as maravilhas que tenho posto na tua mão. Então Moisés deveria trabalhar, deveria exercer aquela convocação do Senhor, tendo todos esses itens colocados à sua disposição. E disse, do final do verso, na quinta observação, que ela não foi totalmente concluída, a quinta observação, então eu saí dessa linha de entendimento em que Deus agindo na vida de Moisés, mas no finalzinho eu percebi as dificuldades, né? Quando o verso diz Israel, né, desculpe-me, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. E percebi isso aqui como aplicação para a nossa vida, as dificuldades que encontramos em nossa caminhada cristã, exatamente assim, né? Nós temos de Deus uma ordem expressa, nós temos de Deus uma orientação, e quando penso nessas coisas, quando penso na ordem expressa, por exemplo, tomando ainda essa parte final do verso das dificuldades, lá em Mateus, né, e está escrito, Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, que a gente tanto fala aí de por todo mundo, e façam discípulos, né, ensinando-os a guardar todas as escrituras, ensinando-os a conhecer Deus. O verso diz exatamente, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, olha aí, expressei para vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, cabe para nós entender que nesse processo de cumprir a ordem de Deus, nós encontramos muitas dificuldades. Agora mesmo nós estamos vivendo um tempo que eu diria que é um tempo difícil, né, para a igreja, e vocês com certeza percebem assim também, em que não podemos exercer a nossa missão completamente em liberdade. Fomos encurralados quase, desculpe minha expressão, mas isolados e impedidos de realmente fazer aquilo que deveríamos e precisamos fazer. Então é uma dificuldade, né? E até quando só Deus sabe que teremos a oportunidade de retomar as atividades. Nós, como crentes no Senhor Jesus, nós recebemos em Moisés uma lição muito importante para nós, né? Quando Deus fala com Moisés: olha, você vai fazer, entretanto você vai encontrar barreiras, porque eu vou endurecer o coração, porque isso está no propósito. É o que Deus quer dizer para Moisés. Isso está no propósito, isso vai acontecer assim, ele vai endurecer o coração, você vai perseverar e você vai alcançar vitória, e o meu povo alcançará vitória. E é impressionante, interessante, bonito nisso aqui, porque Deus diz, nesse verso mesmo, Deus diz assim, é o meu povo, é o meu filho primogênito, né? Ele vai dizer no verso 22, é o meu filho primogênito. E eu quero pensar então um pouco sobre isso. O verso 22 diz: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Bonita essa colocação. E
Moisés está agora tendo que cumprir o propósito de Deus, né? Uma ordem expressa, e diante de uma mensagem que Deus coloca em seu coração, dizendo: você dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, é meu primogênito. Aí eu encontro aqui algumas colocações que quero compartilhar com os irmãos nesse verso, quando Deus determina o que devemos fazer. Né? E Deus determinou para Moisés, há uma ordem expressa, no verso 1, e agora Deus determina a Moisés dizendo: então dirás a Faraó. Está aí determinação de Deus. E quantas vezes eu tenho feito assim, né? Eu sou alvo disso aí, pastores são alvos disso aí, quando chamados a uma convocação de Deus, diáconos são chamados por Deus, né? E a igreja no seu todo, cada membro da igreja recebe esse chamado para realizar a obra. Por isso, irmãos, nós não podemos ser, como eu disse ontem, com outras palavras, nós não podemos ser crentes omissos. E aí eu usei o gancho para falar que estamos no final do ano, em que muitas vezes as pessoas dizem não para aquilo que deveria dizer sim, né? E é tempo de pensar então, porque aquilo que vem para nós não é porque pastor ou um outro líder da igreja está escolhendo ou determinando, mas é Deus quem determina o que devemos fazer. E aí vale essa palavra a essa altura de 2020, né, quando já estamos aí pensando, nos movimentando para a diretoria do próximo biênio de nossa igreja, pensar de que forma eu poderei trabalhar, ajudar a igreja, já que é Deus quem determina para nós. E repito o texto, a parte inicial desse verso: então dirás a Faraó. E completo pensando que em alguns momentos nós temos que erguer a cabeça e dizer com convicção aquilo que Deus põe em nosso coração, em nossa alma. Mas esse mesmo verso tem uma outra colocação, de 3 que quero pensar, uma segunda colocação, e essa outra colocação é: Deus confirma a sua palavra. Na expressão que eu encontrei no texto, e vocês lerão, encontrarão também, quando diz: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor. Moisés não deveria chegar ali e dizer a Faraó: olha, eu vim aqui para te dizer isso ou aquilo. Mas Deus orientou Moisés de forma tão especial e disse: você vai e vai dizer a Faraó, assim diz o Senhor. É Deus, e vejo nisso aqui, como comentei com os irmãos, Deus confirmando a sua palavra. Em Cristo Jesus, Deus confirmou a sua palavra, a sua promessa, né? E por isso ele veio estabelecendo o seu propósito em cada geração, passando por cada uma das gerações até chegar em Cristo, e continua agora esse propósito de Deus que passou por Cristo Jesus e nos conduzirá à eternidade com Ele. Isso não é maravilhoso para nós, irmãos? Isso não é gratificante sabermos que nós servimos a um Deus que é verdadeiro e que em seu propósito Ele cuida de nós? E finalizo esse verso em uma outra expressão, outra colocação
Deus empenha a sua palavra, e o verso diz no final: Israel é meu filho, meu primogênito. Então o verso fica: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor. E olha que coisa linda, Deus diz: Israel é meu filho, é meu primogênito. Me chamou a atenção aqui pensando, olha, mas se Israel naquela época era o primogênito de Deus, significa entender que existiam outras nações, outros povos que poderiam ser considerados povo de Deus também. Mas quando penso Israel é meu primogênito, aí eu me coloco como gentio e entendo, eu não sou o primogênito nessa linguagem que Moisés coloca para nós no livro do Êxodo, mas eu sou também de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Pensar dessa forma. Porque Deus, ele empenhou sua palavra. E o fato de eu ser adotivo nisto aí, em Cristo Jesus, é exatamente porque Deus, ele empenhou sua palavra no seu propósito, enviando Jesus para morrer em meu lugar. E não é assim que nós entendemos, queridos irmãos? E para pensarmos um pouco que viver a vida cristã tem que ser por aí. Disse algumas vezes para os irmãos na igreja de que para ser crente só compensa ser crente. Né? Ser meio crente, né, se é que existe essa possibilidade, não compensa. Ser crente sem muito ânimo na sua vida não compensa, apático, não compensa. Porque apenas torna-se aquela pessoa que crê em Deus, mas que não pertence a Ele de coração aberto, de alma pronta. Então precisamos ter a consciência de que somos crentes porque somos salvos, redimidos, lavados, purificados e tratados por Deus para o céu. Você entende isso? E volto a dizer, porque do contrário, pensa bem, você vai viver uma vida limitada a algumas coisas, porque como crentes, humanamente falando, nós somos limitados a muitas coisas, de muitas coisas. E glórias a Deus por isso. Porque Deus quer que tenhamos sempre uma vida pura na presença dEle. Mas aí, se você não tem essa convicção, se você não pode glorificar a Deus pelo fato de você ser diferente, né, o mundo está aí oferecendo aquilo que dizem que para a carne é prazer. Olha que lindo essa interpretação. Então esse verso, ele nessa parte diz que Deus tem empenhado uma palavra para nós, tomando por base a Moisés. E encerro aqui esse estudo, irmãos. Verso 23, eu tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu primogênito. Forte isso aí, né, irmãos? E penso, eu talvez não tenha tempo de comentar tudo, mas penso aqui também em 3 considerações. A primeira é o Rei Divino, o nosso Rei, impõe a um rei político e finito: eu te tenho dito. A imposição de Deus sobre Faraó sendo transmitida através dos lábios de Moisés. Então o Rei Divino, nosso Deus, impondo o que ele entendia que tinha que acontecer. A segunda colocação é o propósito de Deus para o seu povo. Então a imposição de Deus para Faraó vem e diz: deixa o meu povo, deixa o meu filho para que me sirva. Eu teria muito que falar aqui dessa ideia do servir, mas eu não poderei fazê-lo agora.
mas deixa aí meu povo para que me sirva, o meu filho para que me sirva. Eu estou querendo a adoração do meu filho em tempo determinado, em lugar especificado, deixa ir. E é assim que Deus faz para nós, com relação ao mundo e com relação a Satanás. Deus tem determinado ao diabo que não toque em nossa vida. O Espírito Santo de Deus é a palavra de Deus empenhada nisso aí, para que não toque em nossa vida. E, finalmente, Deus se manifesta pelo seu povo. O verso diz, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho e teu primogênito. Sabe, esta palavra de Deus, essa manifestação por nós, volto a dizer, Deus tem dito ao diabo com intensidade de poder e glória, dizendo, este é meu filho, esta é a minha filha, você não pode tocar, né? Como eu dizia algumas vezes, ele pode fazer careta, pode fazer as tentações, mas tocar em nós, não, porque somos lavados, redimidos e protegidos pelo sangue de Jesus. Tenha um restante de semana abençoado e gostaria muito de encontrar você no domingo na igreja, seja pela manhã, à noite. À noite teremos uma homenagem aos diáconos da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.